Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o professor Willis Abel Faraco Tabosa. Ele é reitor dos IFRNs e conosco vai conversar aqui sobre a importância, os impactos positivos que geram a presença dos IFRNs, não só na capital, mas em todo o Rio Grande do Norte, na economia e na educação. Professor, bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Gustavo. Os ouvintes também, os telespectadores do Boa Tarde Cidadão. Boa tarde a todos vocês. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor possa compartilhar com o nosso telespectador informações sobre o tamanho do IFRN. Quantos nós temos, quantos alunos nessas unidades, quantos professores, quantos funcionários efetivos, para a gente ter noção do que isso representa no estado todo. Essa é uma pergunta muito importante, porque hoje a dimensão nossa é muito grande em relação ao estado do Rio Grande do Norte. Somos 21 campi e muito em breve iremos para o 22º campus, que é o campus Jucurutu. Poderemos falar um pouco mais sobre ele a posteriori. Nós somos hoje mais de 40 mil estudantes, de acordo com o nosso último relatório de gestão. Nossa, que coisa maravilhosa, né? A gente às vezes não tem a noção disso. 40 mil estudantes no Rio Grande do Norte. Isso. E com qualidade, né? Do professor que ensina e também da escola, do ambiente físico onde está estudando, né? Com um detalhe importante, a nossa distribuição espacial dentro do Rio Grande do Norte foi feita dentro de um planejamento e de um projeto da expansão da rede federal. E nesse planejamento, nós previmos estar em lugares estratégicos e, principalmente, a distância entre os campos favorecesse a ter a maior flexibilidade para os estudantes. Então, tem mais ou menos 50 a 60 quilômetros. Então, hoje nós temos praticamente estudantes dos 167 municípios do nosso estado. Somos mais de 3 mil servidores entre docentes e técnicos administrativos, mais de 700 servidores terceirizados, que é muito importante, porque existem cargos que não são mais de concurso público e nós precisamos fazer essas ações de manutenção, de limpeza, conservação e vigilância. E temos hoje também uma característica muito peculiar, são mais de 147 cursos de formação inicial e continuada, os chamados cursos FIC, até pós-graduação estrito sensu, com o primeiro curso de doutorado em educação profissional que funciona aqui no nosso campo central, ali na Avenida do Senador Salgado Filho. Então, é realmente hoje uma instituição de grande importância do ponto de vista estratégico para o desenvolvimento da educação e desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Então, hoje presente em quantas cidades do Rio Grande do Norte? São 18 municípios especificamente, 18 municípios, né? Porque o Natal tem 3 campi, né, de uma maneira geral, e aí, quando a gente vai para os demais campos do Instituto, a gente tem localização em outros 18 campos como um todo. E o dado que mais me impressionou é que às vezes a gente não tem noção, né? 40 mil estudantes matriculados regularmente, né? Isso é fantástico, o impacto que traz para a educação de qualidade. Professor, eu até ressalto, inclusive, há muito tempo eu já conheci o IF Central e eu estive lá a convite até do professor Leandro, fui pegar um livro emprestado. Eu estou escrevendo outro livro e uma das consultas no livro eu fui pegar emprestado lá do professor Leandro, lá do campus do IFRN das Rocas. E eu tive a oportunidade de entrar e conhecer, fiquei assim, encantado, maravilhado com a qualidade da instituição. Os estudantes empolgados, felizes, estudando num ambiente organizado, com laboratório, com tudo. Né? Imagine, naquela área da cidade, por exemplo, se a gente não tivesse o próprio IFRN, que destino teriam aqueles jovens que estavam lá naquele momento estudando, né? Isso é uma característica muito peculiar também da nossa instituição. Especificamente, o campus Cidade Alta, ele tem as 2 unidades. Ali na Avenida Rio Branco, né, toda a parte de artística de uma maneira geral, e tem lá o Museu do Brinquedo, né, as pessoas podem ir fazer a visita lá ao Museu do Brinquedo, tem todo um trabalho nesse sentido, tem uma parte do memorial da escola, da instituição, da história da instituição, e a unidade das Rocas, né, que é para nós uma joia muito importante, porque era o prédio da Rede Ferroviária Federal, da rotunda, onde consertavam os trens. Nós fizemos todo um processo, assim como fizemos na Rio Branco, de recuperação, né, porque são tombados pelo patrimônio histórico. Então, foi todo um trabalho muito bem feito.
E hoje, o entorno daquele campus teve uma nova vida. As pessoas do entorno do campus, ali nas Rocas, elas estão muito satisfeitas com a nossa presença. Inclusive, valorizou alguns imóveis lá, a presença do campus e o funcionamento. Sem contar, evidentemente, que é a coisa mais importante, a interação da comunidade do campus, né, estudantes e servidores, com a comunidade das Rocas, fazendo projetos de pesquisa, projetos de extensão que nós temos lá. Professor, outro ponto que é importante que a gente destaque, né, estamos conversando, para você que ligou a televisão agora, com o professor Willis Tabosa, ele é reitor dos IFRNs aqui no estado do Rio Grande do Norte e está conversando conosco a respeito da importância, do tamanho, não só em relação à educação, mas também em relação à própria economia do Rio Grande do Norte, a partir dos IFRNs. Tivemos há poucos dias aqui também a presença da reitora da UFRN, que nos deu essa dimensão gigantesca do que representa positivamente para o Estado, né, e para o desenvolvimento e a pesquisa do país como um todo. E eu lhe pergunto, professor, quando a gente pensa na economia, sobretudo de lugares onde talvez não tivesse oportunidade mínima de crescimento, fosse apenas aquele momento que a gente só fazia mandar a gente sair do sertão, que não conseguia morar, se fixar no sertão, levando para as cidades, inchando as cidades, sem fixar o homem nessas áreas tão importantes do nosso país. Então, o que é que a gente tem de impacto positivo da presença desses institutos federais no interior, não só do Rio Grande do Norte, mas no sertão do Brasil inteiro? Veja, só para a gente dar um exemplo do que você pergunta, porque eu gosto muito de fazer essa exemplificação. Todos os campi do Instituto, eles se instalam num determinado município e as suas ofertas de ensino, em primeiro lugar, elas têm uma parametrização a partir do estudo dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Por quê? Porque uma das atribuições que estão previstas na Lei de Criação dos Institutos, a Lei 11.892, de 2008, é justamente auxiliar na promoção ao desenvolvimento da educação básica e também desenvolvimento regional. E aí, nesse contexto, fazendo a análise dos arranjos produtivos, é que nós fazemos a promoção dos cursos que nós ofertamos, em especial a principal oferta dos cursos técnicos. E com isso, nós conseguimos promover também a ação de empreendedorismo a partir das nossas incubadoras. Então, você começa a criar um círculo virtuoso do ponto de vista de formação dos nossos estudantes e de empregabilidade ou de desenvolvimento de empresas, como os nossos estudantes fazem nas nossas incubadoras, as 9 que nós temos espalhados pelos campi do Instituto. Isso é um lado que é o mais importante da nossa formação. Além disso, que essa é uma coisa também importante, como instituição de ensino superior que também somos, fazemos algumas ofertas, em especial aquelas que nenhuma outra instituição privada faz, que são as ofertas do ensino na área de ciências. Então, são as licenciaturas em Química, Física, Biologia, Matemática, que temos espalhados em diversos campi. Então, o que está acontecendo hoje? É que os nossos estudantes formados nessas licenciaturas estão atuando para trabalhar no município. Então, acaba um pouco daquela história da pessoa que se formava em pedagogia, dando aula de ciências, ou dando aula de matemática, ou dando aula de química. Não, agora é um profissional de química, dando aula de química e assim por diante. Então, tudo isso começa a melhorar o desenvolvimento. Tem uma outra característica que a gente não pode deixar de destacar. Cada campus do Instituto Federal tem um custeio da sua manutenção, que isso implica em dinheiro para contratar servidores terceirizados, dinheiro para aquisição de material de expediente, material de consumo, alguns contratos de manutenção que são feitos localmente. Então, isso também promove um desenvolvimento e uma melhoria da economia local. Ou seja, então, se o Instituto está em determinado município do Rio Grande do Norte, ele precisa fazer alguma compra de equipamento ou de coisa que ele precisa para o dia de trabalho, ele compra no lugar onde ele está instalado, né? Exatamente. Fomentando a economia local. Exatamente. Além das pessoas empregadas e que consumem, né, geram riqueza com os salários que recebem naquele lugar onde estão instalados os IFRNs, né? É verdade. Eu tenho 2 exemplos que são muito característicos nesse sentido. O campus Currais Novos, que eu comecei lá onde não era ainda campus de Instituto Federal, o acesso lá ainda era de estrada de barro e tudo mais. Hoje, se você for ao campus Currais Novos, os principais equipamentos públicos estão instalados lá, tribunal e tudo mais. E Parelhas, que tem um campus, que é um chamado campus avançado, porque o quantitativo de servidores é menor,
e as ofertas são menores. O local inicialmente onde foi escolhido o terreno era praticamente nada. Hoje é um bairro com boas casas, com bons equipamentos do ponto de vista de pousada e lanchonetes, enfim. Induz o desenvolvimento da cidade. Exatamente isso. Então, tem esse outro aspecto que, às vezes, não é tangível do ponto de vista de um relatório de gestão como nós temos hoje, mas é muito significativo nas ações que nós desenvolvemos lá. Tem uma telespectadora nossa que está perguntando, a Maria Clara, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ela diz que é estudante de escola estadual e gostaria de saber o que é preciso para ser estudante do IFRN. Bem, se ela é estudante do ensino fundamental, né, da educação básica, ela precisa estar cursando o 9º ano e passar pelo nosso processo seletivo. Nós temos, para aquele estudante da escola pública, como é o caso da Maria Clara, o programa chamado Proitec, que é um programa de teleaulas, que tem também livros e que facilita o aprendizado para aqueles estudantes que queiram desenvolver ou fazer o seu processo seletivo ao final do ano. E isso está dentro de um escopo também do sistema de cotas, que envolve também a educação pública. Então é importante que ela acesse o nosso portal, né, o www.ifrn.edu.br, e veja lá, dentro da área de ensino, que tem exatamente os editais para serem publicados para todas essas ações. Pergunta do Daniel Silva, que está nos acompanhando em Parnamirim. Ele gostaria de saber se existe alguma chance de novos concursos para o IFRN, para ser professor ou mesmo do quadro técnico administrativo. Nesse contexto que nós estamos vivendo agora... Hoje, infelizmente, está se cortando, né? O presidente da República, você imagina, cortar na educação, o que mais falta nesse país, viu? Isso. Recentemente, só para então a gente ser bem objetivo, eu estive numa reunião juntamente com os demais reitores, junto ao ministro da Educação. E entre as várias reivindicações com relação aos nossos orçamentos, eu fui reivindicar a liberação dos códigos de vagas para os docentes e técnicos administrativos para o campus de Jucurutu, que hoje nós não temos essa liberação. E, evidentemente, como isso tem impacto financeiro no orçamento, a resposta do ministro foi no sentido de que delegou ao secretário de Educação Tecnológica, o senhor Iosto Culau, para fazer o estudo do impacto disso e essa liberação. Ele disse, olha, ministro, a reforma da escola lá em Jucurutu, para poder funcionar, inicialmente já foi feita, já está tudo pronto, já estamos na construção do prédio definitivo, mas se eu não tiver os professores e os técnicos, então eu não posso afirmar que hoje nós teríamos essa possibilidade de novos concursos. Temos algumas fotos, né, que a gente pode mostrar rapidamente, né? Isso, essa foto da escola lá em Jucurutu, que foi toda reformada, não é? Aqui já é a placa de obra, né? Isso são instalações provisórias, porque não vai funcionar definitivamente aí. E nós somos a única instituição no Brasil que fez a expansão com campus em terreno com dominialidade. Aqui são servidores municipais da escola, então isso aí não era nada desse jeito, não tinha pastilhamento, enfim, mudamos piso, foram várias obras realizadas na escola. Praticamente construiu novas, né? Sim, foi muito interessante que durante as obras eu estive por lá e conversei com os pedreiros e o mestre de obras que estava lá e perguntei se ia ficar num padrão adequado. Ele disse, professor, essa vai ser a melhor escola do município, não é? Então, isso é exatamente a forma como a gente atende os nossos estudantes. Muito bem. E hoje há o risco, com esses cortes da educação, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de demitir mais de 1.500 pessoas. E no IFRN seria algo em torno de 700, que seriam os terceirizados. Esse é um problema, porque e é importante que a gente esclareça aqui com a comunidade, até o que tem sido vinculado nas redes sociais, né? O exemplo que foi dado pelo próprio ministro, de 100 unidades, seriam 3,5 unidades. Mas isso não é verdade, porque na prática é 30% do nosso custeio, que pode implicar em ter que liberar, enfim, ter que demitir servidores terceirizados. Tem que aprender matemática. Acho que um pouco. Se ele se inscrever no IFRN, talvez ele aprenda. Sem dúvida. Professor, muito obrigado pela sua presença e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Minha esposa gosta muito dos produtos e eu acho que vai ser realmente uma boa surpresa para ela. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.